Está começando mais um Soulcast, o podcast da Soul Produções. E o tema de hoje é... O que o podcast mudou na minha vida? Se você está nos ouvindo ou nos assistindo, é porque você já conhece esse mundo de podcast. E talvez tenha avaliado a possibilidade de fazer um podcast ou não. Será que isso já passou pela sua cabeça? No podcast de hoje, nós estaremos com um convidado que vai nos ajudar a falar sobre isso, né, Gui? Vamos dar um empurrãozinho no pessoal, né? Então, se você tem ideia de fazer o seu podcast, ou se você já começou ele e está meio perdido ainda, o que faço, o que não faço, o convidado de hoje vai falar um pouquinho da sua trajetória, né? Como tem sido para ele e as estratégias que ele utilizou, enfim, vai ser muito top. Então, roda a vinheta. Bora! Que bom te ter aqui no nosso Soulcast, esse podcast que é oferecido pela Soul Produções. Eu sou Letícia Soares. E eu sou Guilherme Soares. E nós estamos aqui na Soul, esse estúdio aqui em Porto Alegre, na Rua General Neto 303. Um estúdio pensado com muito carinho, com muito amor, para receber você, para gravar seu podcast, para gravar seu curso online, seus vídeos de conteúdo. Tudo isso com muita qualidade de som e imagem, como você pode perceber aí, e com muito carinho, porque tudo que a gente faz aqui, a gente faz com muito, muito, muito carinho. E Gui, o que mais a gente faz? A gente pode falar aqui da sua produção? Gravamos cursos, gravamos o seu podcast, fazemos gestão de tráfego, né? Os anúncios online. É aquele famoso patrocinado, quando aparece lá, patrocinado. A gente faz isso aqui na Soul Produções, né? Fazemos pro Google Ads, TikTok Ads, Facebook Ads e tudo de Ads aí. Bora lá. Então, se você quer nos conhecer mais, nos siga no Instagram, @soulproduções. @soulproduções, você conhece um pouquinho mais do que a gente tem feito e lá tem muita dica. Porque toda quarta-feira vai um Soulcast no ar e depois a gente tira pílulas do Soulcast e lança lá no nosso Instagram para alimentar você que está querendo conhecer mais do marketing digital. Você quer fluir no marketing digital, quer que dê certo. E até a gente também quer que dê certo, né, Gui? Muito. E falando nisso, nós temos outros vídeos, né? Então você, depois que assistir esse aqui, não sai daqui agora, você vai lá e assiste os outros vídeos que nós estamos falando sobre isso, né? E já aproveita aí que não é de graça, não cai o dedo, que nem diz um cara do canal lá, não vai cair o seu dedo. Então curte, comenta, ativa as notificações e se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, Se inscreve aí, nos ajuda. Vamos lá, bora nos ajudar, vamos contribuir um com o outro. Se você quiser participar de um Soulcast, você conhece esse mundo do marketing digital, tem o que ensinar. Nós queremos te ouvir, te receber aqui na nossa mesa. Aqui a gente tem uma conversa de mesa, né? Todas as quartas-feiras, às 20 horas. Nós estamos no Spotify, estamos na Anchor, estamos aí no YouTube. E hoje um convidado que é da casa, né, Gui? Verdade, um cara que tá com a gente desde o começo, né? Um dos nossos primeiros clientes. 30 né? gravações de podcast. Nós nem imaginávamos, né, que a história ia ser tão longa assim. E tá no início ainda. Tá no início. Já tem 30, mas tá no início. Vai longe ainda. Vai longe essa parceria. Nós estamos recebendo aqui, então, o Fernando Viegas, do famoso Fernando Viegas, do Fala Cansado. Ele tem 35 anos. Não é Fala Cansado, é Fala Cansado. Fala direito. Obrigada, é verdade. Fala Cansado. O Viegas, ele tem cara de 20, mas já tem 35 anos. Isso aí. Filho do Luiz e da Dona Inês, irmão da Marta e da Maria, tio do Davi. Ele é um cara humilde, amigo, leal e ele é bom na cozinha. Isso eu não sei porque ele nunca nos convidou pra jantar na casa dele. Mas eu espero que esse convite após essa indireta chegue, né? Ele é técnico em contabilidade, treinador de vôlei nível 1 da CBV, que é a Confederação Brasileira do Vôlei, organizador da Copa I9 Vôlei, um dos fundadores da banda Gato Preto, olha aí, cheio de habilidades, fundada em 2007, na qual ficou até esse ano. Ele tem uma agência focada na criação de identidade visual exclusiva para advogados, que é a I9 Advogados, e ele também é empreendedor no digital e o anfitrião, o host do Fala Cansado. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu de estar aqui, pessoal. Obrigado mesmo, tô bem feliz com o convite aí. Hoje, vocês não vão se recordar, né, mas eu tô usando aqui a camiseta que eu usei no primeiro episódio que eu gravei aqui. Olha, que legal, que especial. E é significativo pra mim, assim, porque eu lembro direitinho o dia que eu vim, a primeira vez só pra conhecer o estúdio, que nem era esse aqui ainda, mas já era maravilhoso e
E daí eu vim só pra conhecer o cara, vai ser aqui que vai começar tudo e tal. E daí o primeiro episódio foi com essa camiseta e o cara, tem um significado aqui especial, então eu botei ela hoje pra comemorar aí, porque eu tô bem feliz aqui de ver, porque o crescimento do podcast aqui vem acompanhando com o crescimento de vocês, né? A mudança de um estúdio maior, um lugar maior, então a gente tá numa caminhada bem similar aí, todos conquistando aí seus objetivos. Estou muito feliz de estar aqui mesmo, assim, gratidão. Obrigado pelo convite. É um prazer te receber aqui mais uma vez, né? Então o Viegas, ele tem o podcast dele. Gostaria de começar fazendo merchan aí pro Fala Cansado, o dia que vai, o pessoal já poder te seguir e tudo mais. Pessoal, Fala Cansado no Instagram, YouTube, Spotify, no Anchor também. E Fala Cansado, ele é para quem tá cansado, o empreendedor que tá cansado de não ter resultado, de não alcançar seus objetivos e deseja aí se inspirar, né, com a história dos convidados, né? Assim como a gente vai fazer hoje aqui, o convidado lá no Fala Cansado, ele vem trazer a sua jornada empreendedora, tanto da parte que ele acertou, a parte que ele errou, para que quem assista aquilo ali possa olhar, poxa, eu tô numa caminhada parecida, faz sentido para mim. Às vezes pegar um detalhezinho daquilo ali pode mudar o jogo do cara, né? Porque comigo foi assim em algum momento, de estar trabalhando e fazer um curso online ali, aquilo ali mudar. Às vezes quando eu saio daqui a cada episódio, eu pego uma coisa que o convidado fala e já muda pra mim pro outro episódio. Hoje de estar participando aqui, vai ter alguma coisa que vai fazer sentido pra mim, que daqui a pouco no meu próximo... a próxima gravação eu já vou usar. Então é sempre esse aprendizado. Eu acho que é isso que a gente busca trazer no Fala Cansado. E sempre aqui na Soul Produções, e daqui a pouco vão perguntar isso, mas eu vou adiantar pra você, se quer começar a ter um podcast, a primeira coisa é vir na Soul Produções, o resto depois a gente vai falar aqui. Massa demais. Bom, eu vou aproveitar, já que ele já falou bastante, já deu uns insights legais ali, e às vezes o pessoal não compreende isso, né? O que o Viegas falou foi um negócio muito pontual. Quando a gente compra um curso online de alguém que já trilhou o caminho que a gente quer trilhar, a gente pensa caro. Não, caro é errar. Tem erros que saem caro, né? É verdade. Caro quando a gente assim, eu vou ouvir o podcast. Então, quando a gente ouve outras pessoas falarem que já trilharam o caminho que a gente quer trilhar, e elas estão nos dando a mão, a direção de como fazer, isso faz toda a diferença. Porque até nós falamos no último episódio que tem erros que não que o erro não seja irreparável, mas tem erros que às vezes nós não estamos prontos para as consequências deles. É difícil. Às vezes é muito pesado absorver. Levantar. Às vezes é muito pesado absorver. Então, quando a gente ouve outra pessoa que já trilhou aquele caminho e ela tá te dando insights, que é isso que o podcast faz, né? Fala Cansado, que tu traz empreendedores, traz gente que já trilhou o caminho, que já errou, já gastou, já teve erros talvez que custaram caro, mas a pessoa conseguiu dar a volta por cima e seguir e levantar a cabeça e aprender com aquele erro. Então, quando tu traz essas pessoas e a gente ouve isso, a história delas, os insights delas, aquilo ali é para nos ajudar. Às vezes eu vejo alguém falar, porque o curso tal é caro, tal. Não é que o curso é caro, o cara tá te entregando algo que é para te não errar. Talvez o teu erro vai sair mais caro do que o curso. Que nem às vezes o pessoal entra em contato assim, eu quero criar meu podcast, o pessoal entra em contato, quer saber como é que faz, quais equipamentos usa. Eu digo, olha, eu faço isso tem um custo, né? É um custo para dar assessoria. Pois é, não sei o que, mas uma câmera errada, uma lente errada, um equipamento errado que a pessoa comprar, é dinheiro que ela perdeu. E às vezes aquele erro ali sai muito mais caro do que ela parar, sentar e ouvir com quem já trilhou, já errou. Então, por exemplo, se hoje eu consigo parar e falar para alguém sobre equipamento, é porque eu já comprei muito equipamento e já troquei muito equipamento e vou ter que trocar outros equipamentos. São coisas que a pessoa que está tendo acesso a primeira vez, ela pode evitar, né? Então, já só colaborando com essa primeira fase. Só para complementar essa fala aí, inclusive isso aconteceu comigo, né? No início, a gente procura muito preço e não valor, né? E daí tá aí a diferença. Então, eu gastei com cursos, eu comprava os cursos mais baratos e que não me resolveram nada. Quando eu peguei, agora eu vou dar um peitaço, comprei um curso que era acima de R$1.000, ele que na época pra mim era um valor alto, né? Aí fui lá, parcelei o curso, cara, 12 vezes de R$97, lembro direitinho. Cara, R$100 por mês eu tenho que fazer isso aí. Se eu comprar esse curso, eu não aprender a fazer no mínimo R$100 por mês, alguma coisa tá errada.
Aí eu comprei o curso do Bruno Priscinini, Mestres do Marketing lá, ele fala muito de marketing raiz, assim. E aquilo ali mudou meu jogo total, porque no primeiro mês eu já multipliquei isso por 200, sei lá. Tipo, não foi nem, tipo, foi absurdo, assim. Cara, você pagou o curso todo no primeiro mês já, que deu lucro. E daí eu, cara, errei comprando os cursos mais baratos por olhar só o preço, quero gastar pouco, então eu poderia ter economizado, porque eu comprei um de 97, comprei um de 197, um de 397, aí quando eu fui comprar nesse de 1000, se juntar todos esses eu poderia ter comprado já esse direto e não ter tido todo esse prejuízo, esse dinheiro eu poderia ter investido em tráfego, em outras coisas. Sim. Então de fato isso acontece assim, sabe? E o que tu falou ali da prática, né? A gente falou, já comprei muito equipamento até errar. É isso, todo empreendedor aqui que tá aqui é fazer e errar, né? E só que a diferença é que todo mundo fala, errando que se aprende. Não é errando que se aprende, é acertando, né? Então o erro ele faz consequência, ele é consequência do aprendizado que precisa ter pra acertar. Então eu acho que é esse o caminho, assim. Muito bom. Eu queria que tu contasse um pouquinho a trajetória de como surgiu o Fala Cansado. Até se tu quiser arrumar teu casaco, botar aqui atrás, ver que tá quente, né? Pra nos ajudar aí nos cortes depois, né? Bora lá. Aí. Bora, Bill. E deixa eu falar o seguinte, eu já fui convidada do podcast do Fala Cansado. E eu vou deixar aqui na descrição o link para você assistir, se você quiser conhecer um pouquinho da história da Soul. Já faz alguns meses, né? Foi o episódio 12. Olha só, já tá no 32, 33? Não, amanhã vai pro 34. 34, olha só. Então, se você quiser conhecer um pouquinho, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Mas eu quero saber... A gente já tá alocando praticamente um kitnet, não, um quarto aqui para Viegas na empresa. Vai ter um quarto aqui, nós vamos locar para ele. Passou muito rápido, né? Eu olho assim, 34, eu até fiz as contas, né? Porque são 6 meses aí que a gente tá nessa parceria, só que tem meses que eu gravei mais de uma vez por semana até. Porque nas contas daria 24, por exemplo. Então, cara, tô trabalhando bastante. Que legal. Conta pra gente como é que começou, da onde que veio a ideia, o que tu faz, o que tu faz hoje, o que tu fazia na época. Conta aí, compartilha com a gente. Assim, eu ainda tenho, né, a agência Nove Advogado, que foi onde eu comecei no online, né, com marketing digital, assim. Então eu trabalhava com isso para um amigo que tinha um negócio, um ex-amigo, eu gosto de falar. E daí o que aconteceu? Eu modelei basicamente um negócio que já existia e deixei na minha visão melhor, né, do que era. E o cara, porque já tem demanda aqui, conheço o público advogado, já tinha trabalhado anos atrás com essa área. Então era um negócio bem nichado, que eu sabia que tinha toda hora se forma advogado, toda hora. E é um público que tem muita dificuldade, porque em si o pessoal do direito tem um método meio, é uma forma mais rígida, mais quadrada, assim, né? Não querendo falar mal, mas é o perfil de tá mais acostumado com papel, digital é algo muito diferente, assim, pra eles. E fora que a OAB dá várias restrições. Então com esse público eu sei falar. E o grande diferencial, quando eu trabalhava ligando pros advogados, então eu sempre falei, né? Então eu sabia a forma de falar, né? Meu diferencial é o jeito que eu falo. Isso eu trago pro podcast hoje, que eu não modelo nada, né? Eu simplesmente entendi que quanto mais eu for melhor meu resultado vai ser, entendeu? Então isso foi um diferencial. Autenticidade. E daí, no marketing aí, comecei assim com a agência Nove Advogado, montei a agência. Depois de ter feito esse curso aí, cara, primeiro mês já se pagou, digamos assim, já tava ganhando mais que eu ganhava antes, que eu trabalhava num call center lá. E daí é isso. E daí cada mês foi melhorando, assim, tipo, de um mês fazer... no mês fez R$2.000, no outro 2.300, no outro 2.000, sabe? Foi um escalando. Eu, nossa, cara, tá dando certo. E daí, o podcast eu comecei... Agora consumi muito podcast. Antes de começar, eu tava consumindo muito. O primeiro podcast que eu vi foi o Flow do Ninja, o poderosíssimo Ninja. Sim. Casualmente não sabia nem o nome dele, descobri não faz tanto tempo, que é Douglas Viegas. Eu, cara, Viegas, agora eu gosto mais dele. Agora eu gosto mais dele. Ele tem uma energia, uma explosão, assim, tanto que eu assisti ele em todos os podcasts que ele participou, eu já assisti já. E daí o que acontece? Aquilo ali me deixou vidrado. E daí eu comecei a consumir. Daí eu consumi muito Flow no início. Depois conheci o Podpah. E depois começou a vir mais uma via de negócio. Daí o podcast que eu conheci foi Os Sócios, né? Do Bruno Perini e da Malu Perini. É o meu preferido.
Aí Primocast, eu gosto bastante do podcast lá do Caio Carneiro e da mulher dele também. Então eu comecei a consumir mais podcast de negócio. E eu tava assistindo 7 horas e meia de podcast por dia, assim. Eu tava só assistindo podcast, trabalhar que é bom. E daí daí depois comecei a assistir com a velocidade acelerada, e daí em 4 horas e meia eu consumia essa mesma quantidade de conteúdo. E eu posso fazer isso. Eu olhava assim a galera. Só que eu comecei a enxergar com um olhar diferente, sabe? Eu olhei o podcast assim, cara, olha só o que eles estão fazendo. Olha a forma que eles comunicam, né? Hoje, quando eu assisto um podcast, ou quando eu vou em algum evento presencial, o que eu mais observo é a forma que a pessoa comunica, sabe? Vocês que acompanham aí a Suelen Ribeiro, quando ela veio aqui, eu falei pra ela que eu olho os stories dela, por exemplo, ela fazendo provação de roupa, tipo, de mulher, das roupas que ela vende. Aí tu vai para pensar, o que isso tem a ver com uma agência de advogado e com o teu podcast? É a forma que ela comunica, às vezes tu presta atenção que é um detalhezinho fino, que, cara, aquilo ali faz a diferença, de tu entender que quem tá te consumindo enxerga tal coisa, tu fala de tal jeitinho, tal hora, então tudo isso a gente tem que observar dessa forma, porque senão tu não vai entender isso. Então hoje eu acho que o que mudou bastante foi esse olhar, assim, e daí o podcast surgiu com essa vontade, assim, cara, eu tô empreendendo, saí de um call center lá, e consegui viver do digital. Hoje consigo trabalhar, tem mais 5, 6 pessoas que trabalham comigo, eu trabalhando do meu quarto. E eu quero falar disso. E daí quando eu entendi o que era podcast, consumi, cara. Aí eu sempre brinco com vocês, a mágica do tráfego pago lá, eu pensando nisso, só que eu pensava, cara, vai ser um negócio lá na frente. E daí quando veio vocês apareceram ali nos anúncios ali, eu cliquei e vou lá conhecer. E daí comecei a trocar ideia, sondei preço, opa, dá pra começar a fazer um por mês aqui, cabe no meu bolso. Aí fui lá, conheci vocês, conheci o lugar, já me encheu o olho. Aí chamei o primeiro convidado, assim, foi o Vinícius Rocha, um abraço pro Vinícius. E daí quando saiu o primeiro, assim, eu fiquei louco, assim, porque o brilho no olho, você sabe o que é, que a pessoa vem e conta a história dela. E é algo meio surreal, assim, porque a energia que rola no podcast eu acho que é um negócio muito diferente, sabe? Sim. Pra mim, assim, eu saio transformado a cada episódio, é real. E daí, quando eu saí, chamei vocês, eu falei assim, vamos negociar esse contrato aí, vai ter que ser mais vezes na semana. Aí o pessoal foi super acessível, ajudou bastante, né? Isso faz bastante diferença também. Entendeu o propósito que eu tava trazendo ali. Sim. E daí vou ter que fazer toda semana. E daí, disso aí, foi só vindo. Fiz uma lista, daí agora falando um pouco mais da parte prática, o que eu peguei? Vou fazer um podcast, vou falar de empreendedorismo. Quem é que eu conheço que é empreendedor? Daí fiz uma lista, botei no papel. No início eu achei, cara, não tinha ninguém e tal. Daí quando veio eu olhei, tinha um monte, só não tinha gente que era do digital, que nem eu, mas na real tinha um monte de empreendedor ali. E eu, fiz uma lista aqui, tem uma galera pra eu chamar, e comecei a chamar. Daí, fechei a agenda de 2 meses já na primeira semana que eu me organizei pra isso, entendeu? Então, quando eu comecei, já tava bem adiantado, assim, já sei quem vai vir nesse dia. E assim foi. Que massa. Conhecer, assim, um pouquinho do início, né? Acho que o primeiro já foi ao vivo. Já foi, sempre ao vivo. Sempre ao vivo, na cara. Eu tenho esse negócio aí, não é... Eu entendo por que fazem gravado, porque é um negócio que, daí tu consegue programar, tu consegue ir soltando. A tendência de ter mais visualização na hora, mas o que eu entendi e o que é pra mim, lá daí já fazendo um merchan aqui pra quem for no link da bio lá do Fala Cansado, tem o meu e-book lá, só tem sucesso quem fracassa, que eu gosto, eu sempre aprendi no erro, sempre aprendi errando, e eu já errei bastante, assim. E daí esse negócio do ao vivo é isso pra mim, entendeu? Eu prefiro ter essa prática, independente do que vai sair, o que vai dar certo, o que vai dar errado, isso me alimenta, sabe? Fazer as coisas e até errar mesmo, porque depois eu olho, cara, foi isso. Então agora eu já sei que isso eu não posso fazer mais. E daí até a mãe uma vez contava a história que ela vinha, guri, me xingava que eu tava fazendo arte, era criancinha, né? Eu não lembro disso, obviamente, mas ela falava. E daí tirava dali, não pode fazer isso e tal. Daí quando eu tava lá fazendo outra coisa. E ela, guri, eu já te tirei, falei pra te não fazer, não sei o quê. Mas é outra arte, mãe. Então desde criança agora, sou engraçado, mas eu analiso isso na fase adulta. Eu já não cometi os mesmos erros, e essa é uma prática que eu tenho, entendeu? Eu erro, normalmente erro uma vez só. Um erro novo. Um erro novo. A gente tá sempre errar é normal, mas eu não repito, entendeu? Pô, isso eu não fiz, então esse lance do ao vivo pra mim é isso, sabe? Então eu acho que eu tô me preparando pra um negócio maior do que eu posso imaginar, na minha cabeça é isso. Que legal. Então ao vivo tá me trazendo essa cancha que quando, por exemplo, eu apareci lá, tive a oportunidade do Coned lá de participar, lá foi gravado. Mas, surgiu a oportunidade ali, eu não sabia. Eu era a única pessoa que apareceu no podcast, em 2 deles lá,
que não tinha que estar. Não tinha nenhum motivo pra estar ali, porque era só dos palestrantes, né? Só de quem era do evento, eu era um cara que tava lá assistindo. Então, o fato de eu estar fazendo ao vivo e tal, deles verem isso... Então, de certa forma, acredito que me deixou mais pronto pra esse momento e tô me preparando pra algo grande, assim, E eu na minha acho que cabeça. aqui da empresa, o único podcast que é ao vivo é o dele, né? O único podcast, todos são gravados. Sabe que dentro disso que fala do ao vivo, nós tivemos a oportunidade de fazer programa de televisão ao vivo. Nós fazíamos na rede Pampa, eu fazia das 7 da manhã às 8h30 da manhã, daí das 8 às 8h30 entrava pro estado do Rio Grande do Sul, ampliava o sinal, e a Lê fazia desse horário também, né, que era das mulheres na quinta-feira. E o que é bom do ao vivo, que é, eu acho que esse negocinho de o ao vivo te dá, ele te faz... na barriga. Te dá o frio na barriga, mas ele te faz pensar rápido. Porque eu lembro de a gente fazer programa de televisão ao vivo, e às vezes a gente atendia telefonema ao vivo. E ali, o telefonema, cada vez que que a produção fazia sinal, tipo, tem alguém na linha, tu já começava a te dar um frio. O que a pessoa vai falar? Como claro, que eu vou contornar? A produção fazia um filtro, né? Então, ligava lá pra produção do programa, a produção atendia, fazia um filtro, via via se a pessoa, né? Porque às vezes o filtro tava meio... Mas às vezes passava, porque às vezes a pessoa enganava bem, né? Conversava... Chegava no... que nem os caras do estádio, quando vai no estádio entrevistar alguém, o Inter. Entendeu? O cara, o jornalista tá ali ao vivo e o cara me larga um dentro, sabendo que... Então, eu acho que o ao vivo, ele tem essa mágica que é de te preparar pro raciocínio rápido. É isso aí. Eu lembro que na época eu fiquei, eu fiquei muito ligado. Então, no início dava aquele frio, era aquele negócio que parece que eu ia morrer, mas depois de tanto atender, eu já atendi o telefone. Quando eu via que vinha, eu já tinha uma resposta. Parece que o cérebro... Que o gravar tem aquela coisa, por mais que o podcast a gente não edita, mas tu sabe que se qualquer coisa muito grotesca que sair, vai ter que ter a edição, né? Mas no ao vivo não tem, ao vivo... Um podcast que eu participei esses dias, eles falaram assim, não, esse dia a gente teve que cortar porque o cara falou um negócio aqui que era criminoso. Aí eu fiquei, daí faz sentido gravar, né? E eu fiquei pensando, um dia isso pode acontecer no meio, mas daí... Não, mas nós estamos ligados, corta o microfone do convidado. Eu tô bem assessorado, eu sou o professor, pessoal, mais uma vez, eu tenho que estejam bem assessorados. Mas sabe que tudo isso me faz pensar muito numa coisa que tu trouxe logo no início, é a tua identidade, a tua autenticidade naquilo que tu faz. E como a gente tá falando aqui de podcast, a nossa ideia é que outras pessoas que estejam nos assistindo, porque o nosso público aqui, muitos podem e devem assistir o teu podcast, porque são a maioria empreendedores ou trabalham até de CLT em algum lugar, mas estão empreendendo no mundo digital, estão com uma ideia de daqui a pouco ter o seu próprio curso ou fazer ali o merchan da sua marca pessoal, né? Então, essa coisa da autenticidade, a gente foi no Coned, né? E essa foi uma das palavras mais ditas lá, né? A gente ser quem a gente é. Realmente, isso tem que ter a cara, o nosso negócio tem que ter essa cara, aquilo que a gente faz tem que ter essa cara. Então, tu percebe, assim, que isso tem feito a diferença pra ti, pro teu sucesso como podcaster, mas também, assim, na tua empresa e tudo mais, as tuas relações. Tu percebe que essa coisa, assim, de tu ser quem tu é e tu tá firme na tua identidade, porque quando eu olho pra ti, eu vejo assim, tipo, se alguém não gostar desse jeito que eu sou, tá ok, eu sou assim, o que eu vou fazer? Eu não vou poder agradar todo mundo, e tu tá de boa com isso e segue a vida. Tu acha que isso faz bastante diferença? Como é que é isso pra ti? Assim? Eu acho muito boa pergunta, inclusive, assim, eu acho que faz toda a diferença pra mim, sabe? Porque o que acontece? No podcast agora, foi o lugar que eu me encontrei, assim, eu digo, com 34 anos eu descobri minha paixão, assim, porque eu realmente eu me sinto muito realizado aqui, eu falo isso várias vezes, que eu falei, cara, se eu pudesse fazer isso aqui todo dia, independente de ganhar R$1 ou não, eu faria, entendeu? Eu realmente gosto muito de estar aqui, e o lance de falar de empreendedorismo é algo que pra mim, eu acredito, que nem eu digo, eu não quero ser o maior podcast de empreendedorismo, eu quero ser o podcast que mais transforma as vidas através do empreendedorismo, esse é o meu objetivo. Porque, nem eu falei pra vocês no início, agora, depois eu vou falar disso, mas já mudou o modelo de negócio, digamos assim, do podcast. Mas, no início, cara, era tudo eu, né? Tudo do meu bolso ali pra estar aqui. Então, assim, realmente não é um negócio da boca pra fora.
toda semana eu falo pra vocês, poxa, toda semana é uma correria pra levantar a grana do episódio, entendeu? Mesmo sendo um preço super acessível, super, né, interessante, que são produções, o melhor de Porto Alegre, com certeza. Mesmo assim, né, pra mim, ali, pra minhas condições, poxa, toda semana, eu, cara, esse é o lance mais difícil, só que eu mesmo assim, eu quero fazer isso muito, entendeu? Independente do que vai vir. E vamos abrir aqui um parênteses, se você tá nos assistindo e quer ser um patrocinador do Fala Cansado, chama o Viegas, ele toda semana, e às vezes mais que uma vez por semana, tá fazendo podcast, então tá rolando aí, vai tá rolando a sua marca, a audiência é boa, muita gente conhecendo o Fala Cansado, o Viegas, por ter essa identidade que ele tem, essa autenticidade que ele tem, ele é uma pessoa que é muito bom no network, então ele se reúne, ele logo junta pessoas, ele logo, onde ele tá, ele não tá sozinho, né? Ele vai indo, vai conhecendo um, conhece outro, vai fazendo, então vai ser muito bom para sua marca estar associado a um podcast como esse, um incentivo pro Viegas e uma belezura aí pra sua marca, então chama o Viegas aí, bora patrocinar. Que mexa daí, concluindo aí a questão do network, né, da diferença que faz, eu acho que faz total, assim, porque que nem, ó, vamos pegar, quando eu conheci, tive a possibilidade, a primeira vez lá que veio a Suelen Ribeiro e o William lá, daí gerou a questão do Coned. Aí, por exemplo, vocês puderem no Coned comigo. Sim. Uma outra galera, amigos meus lá, a Murilo, a Fran, uma galera lá pôde ir também. Então, e teve gente que eu nem conhecia, né, que eu sorteei o ingresso lá, que daí a galera, poxa. Uma amiga nossa foi. É verdade, a Ana, né? E daí eu, cara, olha só, tipo, eu tô transformando a vida de pessoas que eu nem sei, porque teve gente que foi lá e fez muita diferença, assim, sabe? Sim. Que a galera deu feedback, assim. Na nossa vida, na nossa empresa, na nossa vida profissional, fez muita diferença. Tanto que agora a gente tá de lá pra cá, né? A gente conseguiu colocar alguns colaboradores aqui nos ajudando. E de vez em quando eu mando uma foto, alguma coisa, ó, isso aqui eu aprendi no Coned, faz assim, ó, isso aqui tal jeito. Então isso realmente, assim, porque eu sou de anotar, né? Meu caderninho tá um monte de coisa anotada desse dia. E às vezes eu me lembro, mas eu vi alguma coisa dessa Coned, daí eu vou lá procurar onde é que tá, né? Pra poder a gente colocar em prática e foi muito bom. Fruto do network, tu vê, então, assim, é de total importância, sabe? O último episódio agora que eu trouxe de novo, que veio de novo, a Su daí veio com o irmão dela, pra mim foi um negócio, assim, impactante, assim, porque ouvir dela, com uma pessoa já com relevância, que já tá há tempo no mercado, o network, que nem ela falou, não é só chegar, né? Tu tem que estar em terra fértil, né? Então, e tu agrega, né? Então é saber como agregar. Hoje eu vejo muita gente aí que eu acho que é um problema se vendendo errado, né? Não existe certo nem errado, né? Quem sou eu pra dizer, mas assim, cara, tu tem que agregar na vida das pessoas pra, consequentemente, tu ter coisas boas nas pessoas que querem agregar pra ti. Então ela falou, tem gente que quer ser lembrado e não, sabe, não prestigia, não faz nada. Então é aquele lance de, não sei onde é que eu ouvi já, mas muita gente falando, tu pode ser interesseiro ou interessante, né? Então, é muito melhor ser interessante. As relações são de interesses e tá tudo bem. As pessoas veem as coisas como, vendas é uma coisa do mal, dinheiro é uma coisa do mal, sem interesse. Não, as relações são de interesses. Só que é um interesse que é bom, a gente quer viver coisas interessantes, quer estar perto de gente que nos agrega coisas boas, né? Então, acho que o network faz toda a diferença, tá fazendo a diferença nos negócios. De eu ter ido nesse último Coned agora e gente que eu nem conheço, agora comecei a trocar uma ideia pelo WhatsApp, os caras viram, por isso que tu é tão bem quisto pelas pessoas. Então às vezes tu nem tá percebendo o movimento, entendeu? Porque uma coisa é natural. É natural, e uma coisa que eu faço, além dessa questão de ser autêntico, eu não tenho dificuldade em elogiar as pessoas que merecem elogio, obviamente, entendeu? E não faço querendo... Não, porque eu olho, cara, pô, que da hora esse trabalho, sabe? Eu fico feliz pelas pessoas, sabe? Eu fico feliz de verdade de ver vocês mudando de estúdio, de crescendo, eu vi, nem falei isso pra ela, mas por exemplo, eu tô falando bastante da Suelen porque ela virou uma referência pra mim, assim. Quando eu vi ela em Paris, não tem nada a ver, ela já foi pra Paris outras vezes, já foi pra Europa, mas eu olhar assim, poxa, uma pessoa que eu conheci, ele que eu vi tá se dando bem, fazendo uma coisa legal, sabe? Então eu de fato fico feliz pelo network, de tá acontecendo, sabe? Eu acho que é isso, assim, a gente ter essa... cara, se tu for do bem, acho que pode ser doído, mas em algum momento coisas boas vão acontecer pra ti. Verdade. O network é basicamente isso, sabe? Muito legal. Ter a tua verdade. E se tem gente nos assistindo com essa vontade de fazer, eu acho que é isso, é colocar a tua verdade, né? Não adianta que até a gente também tem uma experiência, assim, pra contar, né? E quando a gente começou o Soulcast, a gente começou bem assim, vamos fazer do nosso jeitinho e tal...
porque a gente gosta bastante de falar, eu sou bem comunicativa, né? O Gui é bem pontual também. Então, tipo, vamos fazer do nosso jeito. Daí a gente tentou, em alguns modelos, mudar um pouquinho, assim, vamos fazer nisso. E a gente viu, cara, tá quadrado, não é a nossa cara, não é o nosso jeito, vamos voltar ao jeito que a gente tava fazendo antes. E assim a gente foi. E falando dessa questão de identidade, uma das coisas que nós somos, né? E nós queremos fazer é dar voz às pessoas que merecem receber e ter voz, né? E por isso a gente criou um quadro dentro do Soulcast que começou no podcast da semana passada e agora vai ser a segunda vez que nós vamos entrar com ele, que é o quadro Comunicando Ideias e Sentimentos. Através desse quadro, nós queremos dar voz a pessoas que têm feito a diferença, algum trabalho social que tem feito a diferença, algum trabalho relevante, né? E hoje a gente quer falar aqui da Hope Brasil, que é um trabalho que a gente conhece de perto, então a gente está dando foco especialmente para organizações e projetos que a gente conhece realmente. Então aqui a Hope eu já fui lá, conheço as idealizadoras da Hope Brasil e por isso a gente tem, assim, fala com bastante propriedade, com bastante gosto do trabalho que é feito pela Hope, que fica aqui em Porto Alegre. A Hope ela é uma iniciativa da Rede Brilho, que é uma organização feita por mulheres cristãs que se uniram e falaram, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa pela cidade de Porto Alegre. E elas conseguiram, assim, muito na garra, eu participei desse processo, assim, acompanhei esse processo, conseguiram alugar uma casa e preparar essa casa para receber mulheres em vulnerabilidade. Então, mulheres que, de alguma forma, foram ou abandonadas pelo marido, ou mulheres que precisaram sair de casa com filhos. Então, são mães solteiras com filhos e que vão participar de um programa, porque a casa, ela é um detalhe. A casa onde essas mulheres ficam, onde elas vão morar, isso é um detalhe, porque elas, quando aceitam entrar para a Hope Brasil, elas aceitam entrar para um programa, um projeto onde vai profissionalizar elas, onde elas vão ser trabalhados conceitos de vida com elas, princípios de vida. Olha, isso aqui é assim, essa forma é assim. Então a mulher que entra, ela realmente tem que querer, porque ela também vai ter que abrir mão de algumas coisas para a vida dela, ela poder sair daquela casa ali da Hope Brasil, ficar ali de repente um ano e meio, sair para construir uma vida diferente da que ela tinha até então, né? Trazendo pro meu assado aqui, é aquela mulher que tá cansada da situação que se encontra, né? E esse projeto aí dá a oportunidade dela sair de uma situação e dar todo um suporte, né? Que é o mais diferencial, porque o lugar, cara, um prato de comida não resolve nada, né? Uhum. Mas tu dá uma atenção pra pessoa e mostrar pra ela, cara, olha, tu pode fazer a diferença. Eu acho que o podcast tem esse poder e a gente aqui, ó, pessoal, todo mundo tem na mão esse poder aqui de compartilhar informações. Às vezes, eu não tenho dinheiro pra participar do projeto, eu também não sei. Cara, compartilhar, descobre projetos que vocês saibam que sejam idôneos, que sejam verdadeiros, compartilha pra mais pessoas, porque de repente tu não pode ajudar com dinheiro, mas tu vai trazer essa mensagem para mais pessoas e essas pessoas talvez tenham dinheiro para ajudar, ou comida, ou do que for. Então, assim, isso serve para o empreendedorismo, para causas sociais, para tudo. A gente tem que entender isso aqui. Isso aqui é uma ferramenta muito poderosa. Eu falo com propriedade disso porque eu faço, entendeu? O pessoal vê aqui, quem acompanha meu perfil, que eu divulgo outros podcasts, que eu divulgo outros negócios. Um post do teu amigo que tá lá trabalhando, tem lá a Fran lá fazendo micropigmentação, tem uma galera fazendo um monte de coisa, entendeu? E, cara, não te custa compartilhar no teu stories, marcar aquela pessoa. Então, pô, tem um projeto desse aí, cara. Compartilha para que mais pessoas conheçam, né? Agora o pessoal provavelmente vai deixar link, alguma coisa aí, vai lá, curte, compartilha, entendeu? Nem sempre a gente pode ajudar na questão financeira, mas não quer dizer que a gente não possa fazer nada, né? Eu descobri como é o projeto e tudo mais, né? E até passou algumas fotinhos ali, vai estar passando na tela também. Hoje a Hope tem também um centro de treinamentos, onde treina, então, as mulheres, não só as que estão na casa, mas mulheres em vulnerabilidade, que queiram aprender uma profissão, queiram sair, às vezes, são mulheres que estão envolvidas com prostituição e elas querem mudar de vida. Então, a Hope atende todas essas mulheres e aí tem curso profissionalizante para tudo que é a área. Então, a Hope conseguiu montar um centro de treinamento junto nesse espaço dessa casa, onde mulheres são atendidas
vidas e você pode ajudar. Às vezes a gente fica pensando assim, mas eu preciso ajudar com muito. Se você fizer uma doação, de repente se comprometer de todo mês fazer uma doação de R$20, R$30, R$50, R$100, aquilo que você puder, que tiver ao seu alcance, tenho certeza que fará a diferença para a vida dessas mulheres, para esse projeto. Elas precisam pagar o aluguel, precisam pagar a alimentação dessas mulheres, são muitas voluntárias, porque elas recebem apoio físico, mental e emocional. Então, assim, é uma estrutura muito grande e você pode fazer parte da transformação da vida dessas mulheres. Gui, pode falar pra gente o Pix aí, pra quem quiser ajudar? O Pix é um telefone, né? 519-9483-6239. Você pode acompanhar elas também pelo @ no Instagram, Hope Brasil _. Hope Brasil _ Você pode... eu quero conhecer o projeto, quero também compartilhar esse projeto. Como o Viegas disse, você pode entrar no Instagram lá e fazer isso. E Hope fica... com H, né? Hope com H, de esperança. E fica o nosso beijo aí para as gurias da Hope Brasil, tanto aquelas que estão participando dos programas ou estão trabalhando para esses programas acontecer. A nossa admiração, nosso respeito ao trabalho de vocês, e vão aparecer bastante vezes aqui no Soulcast, que a gente vai divulgar bastante para que muitas pessoas possam conhecer a Hope Brasil e ajudar, porque é um projeto que a gente acredita de verdade. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, então. Fizemos aí o Comunicando Ideias e Sentimentos. Mas eu queria saber se quando tu começou o teu podcast, tu já tinha, assim, clareza de quem seria o teu nicho. Como é que tu te programou, assim, vou fazer o Fala Cansado. Onde é que veio esse nome? Por que, assim, empreendedor? Tu já tinha uma clareza disso? Fala um pouquinho pra gente como é que foi. Já que tu vai responder dentro disso, já responde... como é que foi lutar? Às vezes a gente fala, né, da parte como surgiu as ideias, mas lutar contra Fala Cansado. Com certeza, tu mesmo pensando, será que esse nome vai dar certo? Será que o pessoal vai gostar? E às vezes, gente de fora. Então, como é que foi lidar? Tu entender o que tu queria, tu entender com quem tu queria falar, tudo, como chegou nisso, e como foi lutar e dizer, não, é isso aqui. Independente do que vão falar, se, mas Fala Cansado, será que vai pegar? Porque hoje, a gente brinca, mas todo mundo que olha pro Viegas ou conhece o Viegas, a gente foi no Coned. Tava chegando na porta, alguém gritou, Fala Cansado! Pegou. Os caras não sabem meu nome. Lá no Coned, quando eu fui participar do podcast, eles assim, entra o fulano, ciclano e eu Fala Cansado. Pegou. Aí pegou mesmo. Daí, isso é bom, né? Cara, com certeza. Quando começou assim, foi muito... O podcast, pra mim, esse negócio aqui, é muito louco. Porque já começou, eu já comecei com a certeza, tipo, que vai dar certo. Não sei quanto tempo vai demorar, mas que nem eu falei, eu realmente encontrei, assim. Isso aqui é a missão da minha vida. E assim, eu tô vendo que daqui a pouco pode surgir alguma questão com comunicação, né? Pelo jeito que eu sou e tudo mais. As pessoas estão me enxergando, a questão do network. Mas eu entendi que eu sou o Fala Cansado. Isso pra mim é muito forte, assim, pra contextualizar, porque o que é? É essa missão do Fala Cansado, de, pra quem tá cansado de empreender e tal, falar de empreendedorismo, é o que eu me tornei, entendeu? Tá aqui, essa mensagem, o jeito que eu faço, eu gosto muito, né? Eu me consumo como alguém de fora, eu faço esse estudo e, cara, eu realmente gosto muito do que eu faço, assim, eu olho, cara, eu sou bom nisso, então isso faz muita diferença, porque a gente passa por uma fase, quando eu era adolescente, eu era magro, eu era atleta do colégio, tava sempre nos times dos campeonatos e tudo mais, e fui skatista, tive banda. A gente come bastante aqui. Fui skatista, tive banda, então por mais que podia não ser o mais estourado, mas sempre tava no meio dos, né? E daí o que acontece? Tu vai crescendo e daí vai encontrando algumas dificuldades da vida, às vezes a tua autoestima ela vai dando uma baixada, né? E quando tu é bom em alguma coisa, isso faz muita diferença, porque te dá uma confiança absurda, né? Todo mundo é bom em alguma coisa. Tem que descobrir o que é, não dá pra ser bom em tudo. Não vai dizer. É bom. E daí eu entendi, cara, eu sou bom nisso, né? Não é só eu gostar, não é só mensagem, eu sou bom nisso. Daí eu tenho que continuar assim. E daí foi muito claro pra mim, sabe? Porque que nem quando eu comecei o negócio lá atrás, os advogados já tinha essa ideia, cara, tem que ser nichado as coisas. Não dá pra tirar pra tudo quanto é lado. Lá quando eu comecei eu já entendi, porque eu tentei antes, tipo, vender identidade visual pra geral e não rolou. E daí eu tem que nichar, porque as pessoas têm que entrar aqui e têm que entender o porquê. Então por isso que quando o empreendedorismo já tava em mim, a minha ideia era, eu era o meu avatar ali, o cara que saiu do call center
e que ia começar, cansou daquilo ali em algum momento e começou a empreender. Então eu já era meu avatar, eu queria falar pra essa pessoa. Só que daí tudo isso tem pra quem vai começar com podcast, tudo isso faz parte. Chegou um momento que na minha bio, aí ele tava, você que é cansado de ser CLT. Hoje é você que tá cansado de ter resultados. Você que é empreendedor e tá cansado de não ter resultados. Porque eu queria falar pra esse cara do call center lá. Só que o que eu percebi é que esse cara não tá me escutando. Que quem vinha falar comigo eram meus amigos que já são empreendedores, né? E eu entendi que hoje, por exemplo, qual é o meu nicho? São pessoas que já não são tão jovens, né? Eu tenho 35 hoje, então uma galera dos 30 pra cima, 28 ali, que os caras empreendem, mas não estão tão familiarizados com o digital. Então por isso que a minha mensagem bate tão forte. Porque o cara pode faturar, tem um amigo meu que eu falo, cara, pode faturar mais que eu, mas tipo, na internet, né, hoje, juntar, claro, são 2 anos e meio com a agência lá, desculpa, foi 2 anos e meio com a agência lá, mas eu já faturei, tipo, mais 6 dígitos, né? Então, independente de ser 2 anos e meio, é questão que na internet, por exemplo, eu já fiz uma boa grana, se for botar, né? Então, com a internet, eu posso dizer, eu sou autoridade nisso, com prestação de serviço, tá? Tem outras coisas que eu manjo, mas não sou autoridade, mas tipo, prestação de serviço eu sei o que fazer pra dar certo. Então eu entendi, cara, essa galera não sabe o que eu sei, né? Esses dias eu tava com o cara que faz site pra mim, só que a parte dele é mais a parte de programação e daí ele arranha no layout, né? E eu tive que ajudar em todo o layout do site. Daí ele, como é que tu fez isso, tal coisa? Eu mandei pra ele, como é que tu fez isso? Daí o cara, olha só, eu já sei algo que ele não sabe. Então eu entendi que, na verdade, todos nós, nosso conhecimento é valioso, é só a gente entender isso. Então quando eu comecei já era claro pra mim. Não, é isso aqui, não tive dúvida. E eu falo cansado, como eu sou treinador de vôlei, na época, daí eu chamava a galera, bora cansado, os caras gigantão, enorme. Eu, vamos cansado, bora cansado, bora cansado. Daí pegou, quando viu, tava todo mundo falando cansado, gente que eu nem conhecia. E foi um amigo até que meio que multiplicou o cansado. E os caras, roubam minha frase aí, daqui a pouco estão olhando ele que é o cansado, né? E daí o que acontece? Quando eu fiz, eu falo cansado, tipo, eu não tive nem esse medo, sabe? Esse negócio, que nem eu falei, cara, comecei muito pronto já pra falar cansado, porque o que eu falo cansado? São meus. Quando começou eu tinha 34 ainda, então é tudo que eu vivi até hoje, entendeu? Então pra mim é muito, muito tranquilo quando eu convidado, a forma que eu faço, e foi isso, assim, sabe? Tive e qual convicção. A diferença que o podcast fez na tua vida? Total, assim, porque eu realmente faço isso aqui com muita vontade, sabe? Então, assim, até o Murilo, que vai vir no episódio de amanhã, meu amigo aí já de longa data, ele falou, cara, nunca te vi tão focado, e daí eu tenho certeza que esse teu outro negócio lá, eu achava até meio preguiçoso, às vezes de tarde você ia ali, tomava um café, de boa, dizer que tá trabalhando. Agora eu vejo que tu tá assim, mesmo quando tá no celular, tá alucinado, assim. Então eu sempre tive dificuldade, porque eu sempre fui aquele cara que eu, de certa forma, sempre fui bom nas coisas, não excelente, mas sempre fui bom nas coisas. E daí, tipo, tinha um resultadinho, mesmo que médio, aí fazia um resultado. Esses dias eu vi acho que é o Carlos Bush que faz o programa lá junto com o Flávio Augusto, que ele falou assim, cara, tem vendedor que sabe que tem que fazer 10 vendas pra ter 10 visitas pra fazer 2 vendas. E daí tem cara que em 4 visitas faz as 2 vendas e daí não faz as outras. E eu era esse cara, entendeu? Daí agora eu entendi, cara, o podcast não pode ser assim. Então já comecei muito pronto, ciente do que eu tinha que fazer ali. E eu acho que esse foi o grande diferencial, assim. A diferença que fez pra mim foi o aprendizado, sabe? Porque daí eu, por exemplo, por mais que eu não seja tão, não pareça assim, por exemplo, nem vocês aí estão com um roteiro bonito. O pessoal de outro podcast que eu participei me mandou roteiro também, toda a galera faz. Eu faço tudo isso na cabeça, mas eu faço um estudo muito grande, tipo, pra receber o convidado. Antes de vir falar com a pessoa, eu olhei as redes sociais dela, eu sei o que ela trabalha, eu sei quem é o público dela, então qual é a necessidade que ela tem que falar. A galera que vem agora pra se divulgar, então se os caras querem divulgar o trabalho dele, eu estudo o público dele e já converso, por mais que eu diga, sem roteiro, o cara vem meio... Porque é pra ser natural e tal, mas eu sei o que vai acontecer e sei pra onde que eu quero levar a conversa do início ao fim. Então, se for dar uma dica também pra quem a gente tá falando de fazer podcast, é isso. Estuda o teu convidado, aí tu acha a melhor forma de estudar. Hoje, a rede social te possibilita muita informação, então
eu consumo o conteúdo real das pessoas, entendeu? Sim. Eu tô todo dia vendo vocês lá no Instagram, né? Porque vocês trabalharam até de madrugada ali no fim de semana. Eu tô vendo. Estamos cansados. Eu tô vendo ali, entendeu? Então é muito fácil. Não, fácil não. Simples de realizar o procedimento, porque eu sei que falar. Até voltando lá no negócio do Conect, foi assim. Quando eu falei com os caras, eu já sabia quem tava ali. Tava ali a Karen Sica, o Vinícius Vaz e o Capô, são pessoas que eu consumo na rede social. Então, pra fazer qualquer tipo de pergunta, mesmo se eu caindo ali de paraquedas, eu tava pronto, entendeu? Então, aí consumindo as pessoas que interessam. E se tu não conhece a pessoa, consome o assunto. Hoje aí vocês chamaram um podcaster pra falar no podcast de vocês. Quais são as necessidades de um podcaster? O podcast faz isso. Ele fala de empreendedorismo. O que o empreendedor quer escutar? Então, se tu souber disso, tu vai saber o que é interessante pra essa pessoa. Ao início, como ela começou, vocês contaram ali a minha história, filho de tal, não sei o quê. Onde que ele tá? Ele faz isso, faz aquilo outro. E onde ele quer chegar, basicamente. Tudo é desenhado assim. Então, isso aí tá sempre alinhado. Só que daí pra cada... Dicas de roteiro com o Fernando Viegas. Pra cada convidado, eu já tenho isso desenhado na cabeça. Só que alguns eu dou uma mudadinha. Nem no último ali eu comecei falando de mim, falando de oportunidade, pra trazer eles pro contexto. Aí às vezes eu trago o convidado em evidência no início. Então eu dou uma mudada. Às vezes tu pode começar pelo final. Tem série que é assim, é só a gente entender storytelling. Falando de autenticidade, no último Conect que eu fui em Caxias, autenticidade e storytelling foram as palavras mais usadas. Então assim, às vezes tu começa uma série pelo final e ela vai voltando, né? Então também dá pra fazer isso na hora de ter o convidado ali. O que eu já penso, eu já sei onde é que ela tá hoje, então eu vou voltar. Vou começar lá, hoje tu faz isso, já é sucesso, já tem isso e tal. Mas quando começou, né? Como é que foi? Que nem na última, falando de novo da Sueli, eu falei, qual foi a primeira oportunidade que apareceu pra ti quando tu era designer? Então ela voltou lá na Casa Cor. Né, contou uma história lá do passado. Então tem essa jogadinha aí. Eu acho que algumas coisas são feeling também, né? Mas quase tudo é treinável, assim. Sabe que, te ouvindo agora, eu tenho dois insights, né? O primeiro é fácil até dar certo, né? O problema do pessoal é que as pessoas não entendem que tu precisa, como é que a gente diz assim, insistir, mas não seria a palavra gravar, me fugiu a palavra, mas você tem que meio que embutir na cabeça das pessoas. Então, às vezes o pessoal começa um projeto e tu pergunta, quantas vezes tu tentou? 2. Aí tu pergunta assim, o teu podcast deu certo? Não deu. Quantos tu fez? Eu fiz 3 episódios. Então, a menos que tu seja um famoso, com muita audiência, que na realidade de todos, tem que insistir. Então, acho que a primeira coisa que eu já te ouvindo assim, hoje o Fala Cansado é o que é, e as pessoas te reconhecem pela insistência. Então, e a gente sabe que tem muito a crescer ainda, né? Tem muito a crescer, mas muito a expandir. É insistindo, tipo assim... Mas tá no caminho, tá fazendo. Exatamente. E a segunda coisa que é sobre oportunidade, né? Eu acredito que as pessoas, a gente precisa aprender que quando a oportunidade chega, ela não vai te dar tempo de se preparar. Tu tem que estar preparado para ela. Então, a maioria das pessoas que eu conheço, assim, elas querem uma oportunidade, mas elas não estão preparadas para a oportunidade. E vai ser frustrante para essas pessoas quando a oportunidade chegar e elas que é que nem diz o ditado, né? Elas vão ver o bonde passar e vão ficar. Porque imagina se o Viegas lá no Coned, quando foi convidado, pois é, o que eu vou falar aqui? Eu não conheço fulano, eu não conheço ciclano, eu não sei falar, eu não sei, porque eu não me... A preparação veio antes da tua oportunidade. A oportunidade não foi o contrário. Não, o Viegas, vamos fazer um podcast que não me dá 1 hora aí que eu vou ali dar uma olhada pra ver o que é o Coned e pra ver o que é esse pessoal que tá aqui na mesa. Não é falta de oportunidade, é falta de preparo. Isso aconteceu só pra complementar ligeirinho. Tipo, quando eles chamaram, eu falei assim, vou escolher o episódio. Vai ser às 4h30, vai ser o teu... Os caras vão sair da palestra e vai vir aqui. Só que daí nisso eu tô tomando um café, tipo, 2 e pouca da tarde. Daí tinha outro... Daí não sei o que, o Capu não tá lá. Tu quer ir? 8 minutos tem que estar ali. E daí, tipo, não era aquele... Naquele eu já tinha parado pra dar uma olhadinha nos caras e tal, estudando, só que daí surgiu um outro do nada, assim. Sim, 8 minutos. E daí eu fui lá, e peguei e fui, entendeu? Só que nem eu falei, aí é o lance de tu saber o que tu faz, estudar o negócio. Aqui dá um corte, Você está preparado pra em 8 minutos aproveitar a sua oportunidade? Boa, 8 minutos. E daí, assim, eu sabia
que o tema ali é Congresso de Empreendedorismo Digital. Então eu já domino o assunto. Então, assim, se tu quer gerar oportunidade, aonde? Para quê? Eu tô desenvolvendo um método que vai ter um nome engraçado, que é o método Popô. Que daí é o porquê, o que, pra quem e onde. O porquê, qual é o teu porquê? O porquê que tu quer ter um podcast? Por que tu quer falar de empreendedorismo? Por que tu quer tal oportunidade? O que é, né? É o podcast de empreendedorismo, se comunicar. Passo, né? Exatamente. O pra quem? Saber quem é o teu público. Pra quem tu tá falando? Tô falando pra empreendedores. E onde? Aonde que tu vai fazer isso? No Instagram, no YouTube. Definir isso aí, entendeu? Então, muito bom. Muito bom. Então, passo a passo aí pra você que tá pensando. E às vezes a gente... De graça. Vocês estão ouvindo isso de graça. Esses dias teve uma pessoa que colocou num dos nossos episódios. O que eu aprendi nesse episódio, eu não aprendi no curso que eu paguei. É verdade. A gente pagando e não tá recebendo o que tu falou aqui hoje. E é muito legal porque a ideia desse episódio foi realmente falar com quem tá pensando em ter um podcast, em fazer isso. Então, tu trazendo a tua trajetória e trazendo aquilo que tá na tua cabeça, ou estava lá no passado e agora tá sendo aprimorado, né? Pra isso, pode dizer que vale a pena, então, ter um podcast pro teu negócio fez diferença. Vale muito a pena. E pessoal, só que entender que o podcast ele é um meio, de certa forma, entende? O que o podcast dá, e daí vocês já conheceram aí o Flávio Muniz, que ele fala de autoridade, né? Então hoje o podcast é isso, tu tem um negócio, independente de qual área, tu participar de um podcast, e daí falando, por exemplo, no meu, que hoje a galera investe pra vir, então é um bom investimento, porque tu pensa só, tu paga uma vez, tu vai aparecer e vai ficar no YouTube eternamente, vai ficar ali, enquanto o canal existir, tu vai estar ali, e vai gerar vários cortes que tu pode usar nas tuas redes sociais. Então olha a importância disso, a autoridade, quando alguém te vê com o microfone aqui, falando sobre o que tu faz, né? Contando um pouco da tua história, daquela questão de humanizar o negócio. Olha a autoridade que isso passa para as pessoas. Então o podcast hoje é a melhor forma de passar autoridade, então com certeza vale a pena para qualquer tipo de negócio tu ter um podcast ou participar de um podcast. Isso aí, bota o popô do Viegas em ação para poder criar o seu. O que eu acredito, né, que é a questão de ser ouvido. Porque às vezes o que é a oportunidade, né? A pessoa que não entende o que é isso aqui, ela não consegue, ela não tá pronta ainda. Eu acho que eu poderia dizer isso. A pessoa que não entende o que é isso aqui, o que a gente tá fazendo aqui, ela não tá pronta para esse negócio. Porque é a oportunidade de tu ser ouvido. E tu mostrar o que tu faz e como tu entende do que tu tá falando. É a oportunidade que tu tem de ser ouvido. É realmente isso. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro episódio falamos sobre curso online, como tiveram pessoas que nos chamaram para orçar e fechar curso online com a gente por causa daquele episódio. Simplesmente porque foram ouvir o episódio sobre o curso online. Não, mas eles sabem, então eu vou fazer com eles lá. Então, não é um estúdio só que só eu chego lá e me viro, eu só vou gravar e eles não... Eu só não tô locando só um espaço, que eu chego lá, alguém vai ligar a câmera, vai gravar, dizer gravando, e termina. Não, eles sabem o que estão falando, eles têm o que me ajudar, eles podem me dar um direcionamento, me dar um caminho. E a partir daquele episódio, nós fechamos outros contratos de curso. Porque a pessoa diz, não, eles não é só gravar, eles sabem o que estão fazendo, eles entendem do assunto. Então aquele episódio nos deu a oportunidade de falar. Geraram autoridade através do episódio. Isso aí. Outra situação que aconteceu agora, essa semana, nós trouxemos aqui uma social media por causa de um corte que a gente fez e colocou no nosso Instagram. Um dos nossos clientes ouviu ela, não conhece, ouviu e entrou em contato com ela. E fechou com ela. Só olha, eu te ouvi lá e vi que ela entende, sabe o que tá falando. Eu entrou em contato com ela e fechou. Isso aí. E não teve assim, chama ela, que ela é boa, não. Que ela entregou aqui, a forma como ela se entregou aqui, entregou o conteúdo e se entregou realmente para isso aqui, abriu uma porta. É saber aproveitar as oportunidades também, né? Que tu tá tendo. Porque vir para um podcast é uma baita uma oportunidade. E quando a gente fala de podcast também, a gente não tá falando só de trabalho, porque pode ser um podcast também
pro lazer, pode ser uma coisa, né, gostosa. A gente tem podcast de música aqui, tem uma galera que grava. O Viega já cantou aqui, já. É. Então, isso é gostoso também. Talvez essa pessoa que tá nos assistindo pensa assim, eu quero fazer um lazer produtivo. Eu quero, tipo assim, o meu negócio é diferente, eu não vou fazer agora um podcast pra isso, mas eu vou fazer uma coisa que eu gosto, né? Um hobby que eu tenho. E o podcast é gostoso pra ser consumido assim também, né? É demais. É muito massa. É uma glória, assim, na verdade é um negócio que... Porque fica ali, né? A gente ficou muito tempo refém da televisão, né? E daí passava ali na hora e depois... Aqui no podcast não, fica ali, fica gravado, tu consome o que quiser, pode parar, pode escutar só, lavando uma louça ali, escutando. Então, assim, o podcast é bom demais. E agora no quadro Soul da Soul, vamos falar mais um pouquinho do Fala Cansado. A gente já falou bastante aqui, né? Mas é uma oportunidade pra gente também deixar as redes. Nós já estamos chegando no final do nosso podcast, muito infelizmente, bom, né? Mas o tempo passa aí, né? Então, aí o Fala Cansado, deixa aí as redes, o dia que vai ao ar, tudo mais. Pessoal, gravado na Soul Produções, né, que a gente tá hoje, toda terça-feira, ao vivo, 18h30 no YouTube. Fala Cansado no Instagram. No link da bio lá tem o canal do YouTube, Spotify. E também tem o meu e-book lá, Só Tem Sucesso Quem Fracassa, onde eu conto aí de uma forma bem diferente, que tu nunca ouviu na vida, sobre sucesso e fracasso, né? Normalmente as pessoas falam de sucesso muito voltado ao dinheiro. E eu trago outros pontos de vista lá muito interessante, com histórias reais de coisas que aconteceram na minha vida. É um livro que... É um e-book que tu... em algum momento tu vai rir, em outro momento pode até chorar. Tem bastante coisa legal. Ainda tem muita coisa. Tem que fazer a versão 2. Já tem um pessoal me cobrando já. Porque tem muita história lá e tenho certeza que tu vai gostar. Dá pra ler assim ligeirinho, numa sentada e recomendo lá. Vai lá e adquire o e-book. Top demais. Estamos encerrando o nosso Soulcast de hoje. Viegas, muito obrigada. Eu fiz uma compilação aqui dos assuntos que nós tratamos. Quero ver se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente chegou aí para quem tá querendo começar um podcast ou tá avaliando. Acho que tem quatro segredos muito importantes, né? Para isso. Então, o primeiro é a autenticidade. Acho que foi um ponto que a gente trouxe aqui, que eu considero muito importante para qualquer projeto que a gente vai empreender. Então, autenticidade, depois aprender com os erros, porque no próprio andar da carruagem aqui, eu tenho certeza que tu foi aprendendo com alguns erros. Uma pergunta tal, acho que não ficou legal, ou a forma que eu falei, eu acho que eu poderia ter feito diferente, tal. Então, conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando, né? Tem que ser assim para tudo na vida. Terceiro, persistência. Não é o primeiro problema que pode nos fazer parar. Não é porque um episódio eu coloquei e não deu, eu queria que desse 100 visualizações o primeiro e deu 50 e agora vou parar. Não é assim, né? A gente precisa continuar. E o quarto ponto é o método. A gente ter um método, né? Por mais que ele seja um método que esteja na nossa cabeça, por mais que seja um método ainda que pode ser modificado ao longo do caminho, mas a gente tem que começar já com um método, entendendo para quem que eu vou falar, como que eu vou fazer. Gostei muito do método do Popô. Do Viegas, vai fazer sucesso aí. E legal isso, né? A gente tem que ter um método. A gente aqui no Soulcast, nós começamos com um método também, né? Por mais que fosse algo assim, nós vamos testar isso, vamos ver se vai dar certo ou não, tinha um método por trás. E isso é importante para tudo aquilo que a gente vai fazer, pra gente não ser aventureiro. Por mais que eu queira começar, ainda não esteja tudo perfeito para eu começar, eu não posso ser aventureiro para não quebrar a cara, não perder dinheiro, não, né? Então, tipo assim, alguma coisa vou ajustar no meio do caminho, vou melhorar, sim. Mas é importante que a gente tenha uma visão por detrás para já poder começar um pouco mais seguro, um pouco melhor. O que acharam do meu resumo aí? Eu gostei bastante, quero dar uma contribuição para finalizar aqui. Bora. Vou falar pra galera lá que é o seguinte, assim, ó, como a Letícia falou agora dos erros, é muito importante, né, a gente errar o mínimo possível, mas também que o erro não te faça não começar. Então é muito importante, faz e vai atrás. E daí fez, aí tu vai ajustando que vai ficar cada vez melhor. Outra coisa, saber que tudo tem um preço, tudo tem valor. Para te ter valor, tudo vai ter um preço. Então, assim, investe. Quando eu comecei o meu podcast,
tem muito lugar aí que a pessoa começa, quero aprender por conta, vai lá e compra uma câmera, faz em casa. Eu já pensei, cara, eu vou começar, vai me doer um pouco mais, né? O investimento de um estúdio é diferente de fazer as coisas em casa, mas eu quero entregar algo de qualidade para quem vai assistir. Então eu busquei uma estrutura, né, que faz toda a diferença. Tipo assim, a galera assiste o negócio, cara, é padrão Flow, né? Então isso fez toda a diferença pra mim. Então assim, é algo que eu sugiro, cara, entende que tu vai ter que gastar dinheiro, né? Falando no grosso, assim, entende que tu vai ter que gastar dinheiro. É um investimento. Porque não tem ilusão. A gente quer ficar fazendo a coisa que eu falei que eu aprendi no curso, aquele que eu fiz, que foi o primeiro curso, foi isso, que eu tive que começar a investir em tráfego. E eu, cara, aí falou, tu sempre gasta, tu sempre paga. A diferença é que eu tô com o teu tempo ou com dinheiro. Aí eu entendi que, assim, o meu tempo ia demorar muito tempo pra ter o retorno que eu queria. Então, que eu investindo dinheiro ia sair mais caro. Que eu investindo dinheiro, eu ia poder ter aquele retorno de forma mais rápida, que era o que eu precisava. Então, assim, entende que tu vai investir, tem que investir, buscar aqui um estúdio de qualidade, buscar Soul Produções, né? Ter a possibilidade de começar bem, porque a pessoa te assistindo no teu quarto vai ser uma coisa, e te assistindo numa estrutura dessa, com câmera gravando em 4K, é outra totalmente diferente. Então, com certeza vale a pena o investimento. Se tu quer ter um podcast, principalmente, ou um infoproduto, investe nisso, que é o principal, tu entregar algo de qualidade pra quem te consome, né? Massa demais. Tem um negócio que as pessoas elas precisam compreender, né? Que é o primeiro assim. Às vezes nós queremos nos comparar a quem já tem autoridade. Então, por exemplo, se tivesse sentado aqui hoje o Primo Rico, então quem é do meio sabe, se tivesse sentado aqui o Igor e o Monark e o sei lá, o Silvio Santos, só pelo fato deles serem conhecidos, a pessoa tem autoridade, tu já pararia pra ouvir, ponto. Depois tu pensaria se a imagem tá em boa qualidade, tá com bom áudio, porque a figura dessas pessoas já passa autoridade. Agora, quando a gente não tem autoridade, a gente tá construindo ela, então talvez se a pessoa olhar assim e ver uma qualidade ruim, um áudio ruim, talvez ela não dê a oportunidade de te ouvir. Então ela não vai te dar a oportunidade de falar com ela. Então às vezes a gente não compreende isso. Que, mas é que o fulano lá faz o que quer, do jeito que quer, quando quer, sobe em cima da mesa. Não, é porque ele já construiu uma autoridade, que no início ele não fazia isso. Porque ele chegou num nível que... Ele mostra os cachorros dele, né? Entendeu? Porque ele chegou nesse nível, ele chegou nessa autoridade. Agora a gente, quando não tem, por melhor que seja o nosso conteúdo, a gente precisa primeiro fazer que a pessoa pare para nos ouvir, nos dê a oportunidade de ouvir. E aí, nos ouvindo, ela vai continuar, daí ela vai consumir nosso conteúdo sendo bom, ela vai ficando com a gente, né? Mas é às vezes falta essa compreensão para as pessoas. Não, mas é que o fulano, mas é que não posso me comparar com o fulano que tem 1 milhão de seguidores, fica 5 horas, por exemplo. Mas o Flow fala 5 horas sem parar. Não, mas vai nós aqui querer ficar 5 horas sem parar, não vamos ficar sem ninguém nos ouvindo. Porque a gente não chegou nesse padrão. Então talvez vai chegar o dia que nós vamos chegar aqui 6 horas, vamos almoçar, vai vir pizza, nós vamos ficar conversando e vai ficar aquele 300 mil pessoas nos assistindo, entendeu? Mas até a gente chegar lá, a gente precisa compreender que o processo é diferente, né? A gente não tem a nossa figura por si só não fala. Então a gente vai precisar que a pessoa nos dê a oportunidade de nos ouvir para nós podermos ir construindo essa autoridade, né? Muito bom. Vamos encerrar? Bora? Diz aí teu Instagram, então. Sou Guilherme Soares. Isso aí. Fala Cansado. Fala Cansado e Fernando Viegas 87. Bora lá. E eu sou Letícia Soares. Me segue lá. E segue a Soul Produções, @SoulProducões. Bora lá encerrar isso aqui então, que a vontade é de ficar conversando aqui, né? A gente tá gravando, é perto do meio-dia, a fome já tá vindo, você já viu, né? Eu vou ficar conhecida no Soulcast como aquela que não para de comer. Mas tá tudo bem, porque eu sou isso mesmo, né? Eu tô toda hora beliscando alguma coisa, tá tudo certo. Viegas, muito obrigada. Até amanhã, então, tem mais Fala Cansado. Amanhã tem Fala Cansado ao vivo de novo e foi espetacular estar aqui, né? Quem vai estar vendo, no caso, é ontem, né? Porque vai assistir na quarta-feira. Amanhã que é ontem, porque o nosso vai... Mas, assim, muito bom estar aqui sempre. Me sinto em casa, assim. Fiquei bem realizado com o convite, assim. É o segundo que eu tô participando nesse lugar, então é uma novidade pra mim, assim, de ser entrevistado. E é muito bom, porque também, ao mesmo tempo, como criador de conteúdo, né? Hoje eu observo muito esse outro lado, então
Eu vi que foi totalmente diferente do outro que eu participei, que eu tô vendo que eu tô conseguindo agregar. Espero que vocês que assistam gostem aí, porque com certeza em algum momento eu vou estar estourado aí. Vocês vão assistir lá no início deles. Vai estar os nossos 2 podcasts aí, Soulcast e Fala Cansado aí, com perfis grandes. Aí vocês vão olhar, poxa, eu assisti lá no começo. Então, esse é o diferencial pra vocês, cara, que vão criar o podcast de vocês, entendam o que falar. Eu comecei ao vivo e não tinha quase ninguém assistindo, meia dúzia de gente, e ainda às vezes tem pouca gente, né? Até trazendo gente conhecida, às vezes no ao vivo tem pouca gente. E isso não é um problema pra mim, porque o fato é que a gente tem que estar trazendo a nossa mensagem, a nossa verdade, entendeu? A quantidade de pessoas vai aumentando conforme o tempo, e tá tudo bem, e é isso aí, acredita no teu potencial. Procura Soul Produções sempre, pessoal. Eu recomendo de verdade. Já tô conhecendo outros estúdios, não é porque eu gravo aqui, mas realmente é muito diferenciado. O atendimento, o detalhe. Tem comida, né? Eu sou gordinho, então assim, que nem você falou, pô, tem comida, cara. Tem cafezinho que eu adoro, já tomei tudo uma jarra de café ali. Então assim, procura Soul Produções, acompanha o Soulcast. É isso aí, tamo junto, brigadão. Bora. Obrigado pela sua parceria, sua companhia. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.